Três fundos imobiliários que são amplamente recomendados para iniciantes. Inclusive o primeiro deles é um dos fundos mais conhecidos do Brasil, porém alguns pontos não são falados amplamente sobre esse fundo imobiliário. Meu objetivo aqui é trazer três fundos, um de cada segmento, e explicar para você os benefícios e também as desvantagens de cada um desses fundos, tá? Até porque todo investimento tem o seu ponto positivo e consecutivamente também tem o seu ponto negativo, tá? Então vou trazer para você aqui três exemplos. Bons fundos imobiliários, todos são bons fundos imobiliários. Eu nunca traria aqui para o canal um fundo imobiliário ruim, a não ser para explicar o que é um fundo ruim, tá? Então, começando aqui com um dos fundos mais famosos do Brasil, nosso querido MXRF11 em terceiro lugar, tá? O MXRF11, ele é um fundo que muitos investidores, é uma porta de entrada para muitos investidores. Por quê? Porque ele custa apenas R$10,81 por cota e tem um dividendo atrativo. Poxa, está pagando hoje 12,21% aí ao ano de distribuição de dividendos, e essa distribuição deve cair um pouco mais agora com a queda da Selic, até porque ele tem muitos CRIs, né, certificados de recebíveis imobiliários, no seu portfólio, tá? Eu vou explicar também sobre o portfólio do MXRF11, que é um ponto muito importante na hora de você tomar a decisão se vale a pena adquirir um fundo imobiliário ou não. E o portfólio desse fundo, ele é repleto de papéis, né? Consecutivamente terão um ajuste por conta da queda da Selic, então ele vai pagar dividendos um pouco menores aí nos próximos meses, tudo bem? Agora, Leonan, qual que é o ponto negativo do MXRF11? Ele tem dois pontos, entre aspas, negativos, tá? Para alguns pode ser um ponto positivo e para outros nem tanto. O primeiro deles está aqui abaixo, tá? Que é a distribuição de dividendos, que ela não é tão regular. Se você pegar aqui e analisar friamente a distribuição de dividendos, em 2019 teve momentos de pico e de queda também, tá? Pico e queda. 2020, nós não vamos considerar tanto assim 2020 e 2021, porque foi muito atípico, né? Nós sabemos o que aconteceu com a economia de modo geral. 2022 tivemos um pico, depois uma queda, e agora em 2023 ele está se mantendo basicamente razoável, porque você não teve uma alteração na Selic, tá? Não teve aqui nesse período uma alteração muito relevante na Selic. Agora que está acontecendo, já aconteceu o primeiro corte e deve acontecer agora posteriormente novos cortes na Selic, tá? Então o primeiro ponto é a variação na distribuição de dividendos, que aí você tem que ficar atento se vale a pena você ingressar no MXRF11, se para você estar tranquilo, se você suporta essa variação. Ah, Leonan, eu vou investir R$300 só para descobrir como que é o mercado de fundos imobiliários, vale a pena? Vale, tá? Até porque para você ter noção se vale a pena para você, se você suporta as oscilações do mercado, ele vai te treinar muito bem, entre aspas, né? Basicamente seria um treinamento ali para você depois entrar com mais peso dentro do mercado, tá? E o segundo ponto está aqui abaixo, que eu acabei de citar também, que é o portfólio do fundo, tá? O MXRF11, ele tem distintas classificações. Vou mostrar para você agora, ó. Se você subir aqui, você vai ver que ele é categorizado como híbrido pela Ambima, é o segmento híbrido também pela Ambima, porém aqui o segmento na Status Invest está como papéis, né? Aqui, papéis. E por que ele está assim? Basicamente, o híbrido significa o quê? Que ele tem vários segmentos dentro do mesmo fundo. Então ele tem ali desde imóveis físicos, papéis, outros fundos, então ele tem um pouquinho de cada segmento. Então ele é um híbrido de fato. Porém, o segmento majoritário do MXRF11 hoje são os papéis. Então alguns sistemas e sites categorizam o MXRF11 como fundo de papel. Porém, originalmente ele é um fundo híbrido, tá? Lembre-se disso, ele é um fundo híbrido. E esse ponto, inclusive, dele ser um fundo híbrido, é o que traz uma reflexão muito forte para você que está querendo começar através do MXRF11. Por ele ser híbrido, fica um pouco mais difícil de você avaliar o portfólio do fundo, que eu estava entrando nesse aspecto aqui, ó. Por quê? Tem imóveis, tem outros fundos, você encontra CRIs, né, o certificado de recebíveis imobiliários, que os papéis, e outros fundos, como eu já falei, e até mesmo ações relacionadas. Então, para você pegar essa salada mista e conseguir compreender sendo um iniciante, fica um pouco mais complexo, sabe? Agora, Leonan, é um fundo interessante? Claro que é, eu tenho o MXRF11 hoje, mas tem esse ponto de ser um pouco mais complexo a avaliação e que a distribuição de dividendos não é tão sólida quanto fundos de logística ou tijolo, que é o nosso segundo lugar, que eu vou trazer agora para você. Então fica essa orientação para você. Busque sempre avaliar todo o aspecto do fundo, não só o valor da cota ou o dividendo, mas sim tudo que envolve esse fundo, inclusive esse ponto da Selic, né? Com os cortes da Selic agora, você vai ter os fundos híbridos e de papel sofrendo um pequeno corte também na distribuição de dividendos, porque você vai ter um ajuste ali dos contratos, tá? Basicamente por isso, tá? Em segundo lugar, trouxe o BTLG11. Foi um fundo que recentemente eu fiz uma análise aqui no canal. Vou deixar na descrição desse vídeo essa análise por completo, tá? Tem, eu acho que 20 minutos mais ou menos. E ele é um
fundo bem mais caro, né? Custa R$104 e ele distribui um dividendo bem menor, né? Aí 4% praticamente de diferença em relação ao MXRF11, com a distribuição média de 8,53%, que deve subir agora. Inclusive o preço desse fundo imobiliário já está subindo, como você pode perceber, né? Por quê? Com os cortes da Selic, você favorece fundos de tijolo e de logística, que são fundos mais sólidos e com contratos mais longos, né, duradouros ali, e que garantem uma avaliação mais assertiva, tá? Então, quando nós falamos para você quais são os melhores fundos imobiliários para você começar no mercado, de fato, são os fundos de logística ou tijolo, porque eles são mais fáceis de ser avaliados. Você avalia o portfólio, a localidade dos imóveis, né, os próximos passos do fundo lá no relatório gerencial e pronto, você segue essa linha de raciocínio e você consegue acertar muito bem os melhores fundos para sua carteira. E claro, você vai pegar aqui o valor da cota, o dividendo, aqui logo abaixo o valor patrimonial por cota, o P sobre VP, o valor em caixa também, e vai analisando até mesmo a liquidez média diária, que eu explico lá na avaliação melhor como funciona cada um desses aspectos, tá? Inclusive o número de cotistas também, que é muito importante. Você tem que ter um número de cotistas bem relevante para você ter uma liquidez média diária relevante, tá? Então, basicamente, um ponto atinge o outro também, tá? São ali equivalentes. Agora, Leonan, qual que é a vantagem e desvantagem desse segmento de fundo imobiliário? Como você pode ver aqui, a vantagem ela é bem óbvia, né? A distribuição de dividendos ela é bem sólida, ela não muda muito, tá? Ela não muda em comparação com os fundos híbridos e de papel. Agora, a distribuição de dividendos é baixa e a oscilação das cotas, do preço da cota, né, ela é bem relevante, tá? Você pode pegar aqui, ó, basicamente você tem uma mínima aqui na casa R$76, né, que é ali, ó, R$76 e uma máxima histórica de aproximadamente R$134, outra mínima aqui mais próxima do preço atual de R$92,30 e agora estamos em R$104. Então a cota, ela oscila muito. Tá, então você vai ter esses pontos, claro, você pode ganhar dinheiro através da oscilação das cotas, né? É o que eu faço também, às vezes eu lucro ali somente com as cotas, né? Você tem que comprar, depois vendê-las aí. E é muito importante você saber o momento de comprar uma cota e também se desfazer dela, tá? A hora de vender, na minha opinião, é o momento mais complexo quando nós falamos de fundos imobiliários, tá? E para te ajudar nesse momento, tanto da compra quanto da venda, até mesmo da avaliação de um fundo imobiliário e a gestão de uma carteira, eu tenho um curso completo. Está na descrição desse vídeo, tá? O primeiro link aí você acessa aí o meu curso sobre fundos imobiliários, tudo que você precisa saber de A até Z sobre esse mercado e como gerar a maior renda possível mensalmente falando através dos FIIs, tá? Beleza, Leonan? Então, basicamente tem essa desvantagem, né, que é a oscilação constante das cotas, mas tem a vantagem de ter um portfólio mais fácil de ser avaliado, tá? Porque são aqui basicamente imóveis, né, galpões logísticos, majoritariamente em São Paulo e alguns ali Rio de Janeiro, Bahia e assim em diante, e alguns fundos imobiliários também, e até mesmo um CRI aqui. Ah, tem outros segmentos, então é igual ao MXRF11, é híbrido. Não, esse aqui é de logística, porque ele é mais de 90% logística, tá? Agora, Leonan, qual que é a desvantagem? É o dividendo um pouco menor e também a cota é um pouco mais cara, além da oscilação da cota em si. Agora, Leonan, qual que é o primeiro lugar que eu trouxe aqui? Eu trouxe um fundo de papel, tá? Que é o KNCR11, é um outro fundo imobiliário que eu também avaliei aqui no canal. É um fundo que custa hoje R$ 98,41, está com dividendo impressionante de 13,98% acumulado, tá? Não é dividendo futuro esse valor aqui, claro que vai mudar com a queda da Selic, e esse fundo ele vai sofrer sim agora com as quedas da Selic, assim como o MXRF11. E sendo bem sincero com você, além do clássico, né, que é a oscilação maior na distribuição de dividendos, temos uma barriga aqui entre 2019 e 2021, tá? Por conta daquela situação que eu já falei aqui, né? E depois ele vem se consolidando, ele vem crescendo cada vez mais a distribuição de dividendos. Além desse ponto, né, ele chama muita atenção por conta da distribuição de dividendos de 13,98%, não chama tanta atenção pela cota, R$ 98, só que a parte complexa dos fundos de papel é o portfólio também, tá? A gestão é ativa, tá? O segmento papel, só que o portfólio dele é basicamente CRIs, né? Aqui, ó, CRIs, basicamente certificados recebíveis imobiliários, que são dívidas ali adquiridas através das securitizadoras, tá? Que são empresas que intermediam ali a dívida entre o devedor e o fundo imobiliário. Ela fica ali no meio, fazendo essa ligação entre o valor aqui que está no fundo imobiliário para esse devedor e da dívida para o fundo imobiliário.
tá bom? Então, você vai ter que avaliar essas dívidas, inclusive a qualidade delas, e você consegue avaliar aqui abaixo, aqui, ó, no relatório gerencial, aqui, ó, relatório gerencial, você vai abrir ele, tá? E vai identificar aonde está o portfólio desse fundo imobiliário. Entrar aqui na carteira de ativos e você pode verificar as dívidas ou os indexadores CDI+, IPCA+, e assim em diante, tá? Então é importante fazer a avaliação muito bem feita desse fundo imobiliário. Ele vai agregar de uma maneira que ele vai gerar bons dividendos para você, porém ele é um fundo mais arriscado, tá? Ele é bem mais arriscado que ambos os fundos que eu já mostrei aqui nesse vídeo, então tome muito cuidado na hora de adquirir o KNCR11 ou qualquer outro fundo do segmento de papéis, tudo bem? Gostou desse vídeo? Deixa aquele gostei, se inscreva nesse canal, comenta a sua opinião, o que você achou? Você tem algum desses fundos imobiliários? Se eu fosse chutar aqui, eu chutaria o MXRF11 e o KNCR11, que são os mais comuns que eu vejo aí dos meus alunos e tudo mais, que eles acabam adquirindo, que são bons fundos imobiliários. O BTLG11 também é um bom fundo imobiliário, achei bem legal a proposta dele, inclusive estou pretendendo comprar algumas cotas, fica o spoiler aí, tá? Se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse aqui e me siga nessa outra rede social que vale super a pena. Um grande abraço para você, bons lucros e aguardo você em um próximo vídeo ou uma próxima aula lá dentro do meu curso que está na descrição desse vídeo. Um grande abraço, até mais e tchau!